Olá, tudo bem? Eu me chamo André Amaral, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, a mais um vídeo aqui pelo meu canal no YouTube. E esse é o nosso aulão de número 7. Eu não sei se você é novo por aqui, mas já faz 8 semanas que eu comecei um projeto onde todas as semanas, ou para ser mais específico, todas as quintas-feiras, eu dou um aulão completo, gratuito e aprofundado de design gráfico. Um aulão onde eu não me preocupo quem vai ficar comigo até o final da aula, é um aulão onde eu não me preocupo se você vai gostar do conteúdo ou não, porque eu sei que é o que você precisa atender e que você precisa aprender e que isso vai ser útil para você na sua carreira como designer gráfico freelancer. E enfim, eu não sei se você é novo por aqui. Como eu mencionei no começo do vídeo, eu me chamo André Amaral, eu sou designer gráfico freelancer há um pouco mais de 6 anos e já tem um pouco mais de 3 anos que eu comecei esse projeto de ajudar pessoas que também, que eventualmente estão começando na área e precisam de uma força, precisam de ter acesso a conteúdo de qualidade, mas às vezes não podem ir para a faculdade, não querem ir para a faculdade ou não têm acesso à faculdade onde elas moram. Então, meu propósito é justamente ajudar essas pessoas que, enfim, gostam da área, querem aprender, mas às vezes têm recursos limitados. E, bem, falando sobre o aulão de hoje, para a gente entrar no conteúdo, esse aulão de número 7, a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber sobre identidades visuais. Eu quero desmistificar alguns mitos que existem por aí, quero dar um conteúdo mais aprofundado para você e, como eu falei, é um conteúdo que eu sei que você precisa aprender e eu não vou me preocupar se você vai ficar comigo até o final do vídeo ou não. O que eu preciso que você saiba, né, a gente tem sempre esse momento mais de recados no começo do vídeo. O que eu preciso que você saiba, e é o que eu sempre reforço, é que através desses aulões semanais que eu dou, que saem toda quinta-feira, é somente através deles que eu consigo te dar um conteúdo mais aprofundado. Porque eventualmente eu faço posts no meu Instagram, eventualmente eu dou dicas rápidas de 1, 2, 3 minutos, mas isso nem se compara com o aulão aprofundado, onde a gente consegue fazer uma imersão em um determinado conteúdo. Então, essas aulas elas não são curso online, design gráfico ou qualquer coisa assim do tipo, mas certamente elas vão te ajudar na sua carreira. Certamente elas vão ajudar você a se tornar um profissional melhor, até mesmo a prestar um serviço melhor. Tá? Então, antes que a gente comece, só mais um recado para a gente poder dar início no conteúdo e eu conseguir me concentrar naquilo que eu quero te ensinar hoje. Caso você queira assistir os aulões anteriores, se eu não tenho enganado, o aulão de número 1 e de número 6 ainda estão disponíveis. E você pode depois navegar pelo canal e encontrá-los, tá? Procura depois o aulão de número 1 e o aulão de número 6. Agora sim, sem mais delongas, para a gente poder iniciar o conteúdo, primeira coisa que a gente precisa entender, né, a primeira definição que a gente precisa trazer para a aula, antes de começar com qualquer coisa. Identidade visual não é design de logotipos. Embora vários professores que a gente encontre na internet que falem sobre design de logotipos, que falem sobre esse assunto, embora a gente veja essas pessoas também falando muito sobre identidades visuais, uma coisa é diferente da outra. Uma identidade visual ela é um conjunto, ela é algo que é muito maior do que um design de logotipos. Vou te dar um exemplo. Uma empresa ela pode ter uma identidade visual forte, ela pode ser bastante reconhecida por sua identidade visual, até mesmo sem ter um logotipo. São duas coisas diferentes. Você dizer que uma empresa precisa de uma identidade visual não necessariamente quer dizer que ela precisa de um logotipo. Inclusive, em um dos estudos de casos que a gente vai tratar na aula de hoje, eu vou até comentar a respeito de um cliente que eu atendia, que hoje eu não atendo mais, eu atendi esse cliente que tinha um logotipo, mas não tinha uma identidade visual forte. Simplesmente o pessoal que cuidava do design antes de eu começar a prestar o serviço fazia as coisas de qualquer jeito, sem qualquer preocupação de identidade visual. E aí eu lembro que eu comecei a prestar esse serviço, a gente definia alguns parâmetros e logo depois, alguns meses depois que o meu trabalho começou a aparecer para as pessoas, elas começaram a identificar, eventualmente quando algum post saía na timeline do Instagram, que aquele post ou aqueles posts se tratavam ou eram a partir de uma pessoa que é desse cliente que eu vou comentar com você daqui a pouquinho. Então não necessariamente porque uma empresa tem um logotipo que essa empresa tem uma identidade visual, tampouco que essa empresa tem uma identidade visual forte. São coisas diferentes. A identidade visual ela representa todo o conjunto, e se você quiser anotar isso é importante. A identidade visual ela representa todo o conjunto, ou seja, famílias tipográficas, paleta de cores, pattern, o próprio logotipo em si, e já o logotipo ele é simplesmente um item de uma identidade visual. Conforme eu falei, grava isso. Eu posso ter uma identidade visual forte sem mesmo ter um logotipo. Desde que, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo disso. Desde que, por exemplo, eu reforce sempre a paleta de cores. Desde que sempre eu reforce as famílias tipográficas e assim sucessivamente. E aí nessa aula eu vou trazer para você, eu tô até com o meu caderno aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos que você pode observar e que você pode usar para reforçar a identidade visual de uma empresa. E pode ser a sua empresa, pode ser o seu negócio, como pode ser o negócio de um cliente também.
tá? Então vai ser uma aula bem boa, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar dela. Bom, primeiro ponto que eu quero comentar com você então na nossa aula de hoje, porque assim, são 7 pontos, pelo menos na minha concepção, são 7 os principais pontos que ajudam uma empresa, ajudam a identidade visual de uma empresa a ser mais reforçada. Eu vou comentar sobre esses 7 pontos e a ordem que eu vou comentar não quer dizer que, vamos supor, é do mais importante para o menos importante, tá? É simplesmente na ordem que esses pontos vieram à minha mente. E para a gente poder começar, já algo que pouca gente leva em consideração, eu quero falar sobre o uso de fotos. Como é que fotos podem ajudar uma empresa a ter uma identidade visual mais forte, ou cada vez mais forte? Você deve estar se perguntando. O que acontece? Eu sei que quando a gente está atendendo uma empresa pequena, é comum que a gente, por exemplo, use bancos de imagens gratuitos, ou que a gente use imagens de bancos de imagens. O problema disso, tá? E não que isso é algo ruim, mas tem as suas desvantagens. E uma dessas desvantagens é que quando você usa imagens de um banco de imagens, você não consegue manter uma identidade visual através das fotos. Uma identidade através das fotos. Quando você, por exemplo, contrata um fotógrafo para uma empresa, para que esse fotógrafo cuide sempre dos eventos, vamos supor que é uma empresa que fornece eventos. Quando você tem um único fotógrafo que tira foto de todos os eventos, a chance de que todas essas fotos, independente de qual vai ser o tempo do ano, se as fotos vão ser de dia ou de noite, elas vão ter sempre uma cara, uma identidade visual. E isso ajuda certamente uma empresa a ter uma identidade visual mais forte. E um exemplo disso, e a gente vai começar agora a falar sobre estudos de caso, o exemplo disso que eu quero trazer para você é em relação a alguns trabalhos que eu faço para o Metanoia, que é um grupo de uma igreja evangélica, que eu participava, mas eu não participo mais porque eu não moro mais na cidade dessa igreja. E mesmo que você não seja cristão, que você não tenha religião, é importante você entender esse exemplo só para você conseguir ter uma noção do que eu estou falando, tá? Mas não vou aqui pregar qualquer religião para você, não. Esses aqui são 2 trabalhos que eu fiz recentemente. Cadê Arte PG? Eu vou abrir eles aqui no Photoshop e vou abrir esse outro também. E esse aqui é um trabalho que eu fiz para uma campa dentro. As 2 fotos que eu utilizei, então veja só que interessante. Para esse trabalho eu usei essa foto. E para esse trabalho eu usei essa foto aqui. Caramba, cadê a foto? Aqui. Eu usei essa foto. E são 2 fotos que foram tiradas pela mesma fotógrafa, pela Letícia. Inclusive ela já até tirou algumas fotos minhas. E veja como a gente consegue reforçar a identidade visual. Claro que tem os outros aspectos, mas veja como a identidade visual dos posts ela é reforçada através do uso de fotos do mesmo artista ou do mesmo fotógrafo. Isso eventualmente não acontece quando a gente usa fotos de bancos de imagens. Porque às vezes a gente vai pegar a foto de um fotógrafo e vai pegar depois fotos de outro fotógrafo. E mesmo que as fotos sejam boas, elas não vão se conectar. Porque cada fotógrafo tem seu estilo. Usa uma configuração diferente na câmera, usa um estilo de edição diferente. E o que é legal desse projeto é que como a gente tem uma fotógrafa alocada para ele, a gente consegue manter a identidade visual dos trabalhos. Fora que tem os outros pontos que a gente vai comentar nessa aula. Mas isso é que eu acho que a gente precisa levar mais em consideração. Tipo, a gente pode fazer a nossa parte através das famílias tipográficas, através da paleta de cores, mas isso não é tudo. A gente pode usar fotos, a gente pode usar pattern, a gente pode usar estilos de diagramação, texturas. Eu vou falar sobre isso nessa aula de hoje, mas aqui já está um exemplo para a gente poder começar. E você perceber como que, mesmo que você não conheça o projeto, você consegue perceber que trata-se de um único projeto, de uma única... Porque não necessariamente é uma empresa, né? O Metanoia não necessariamente é uma empresa, mas é um projeto. Então, esse é o primeiro ponto. E o que acontece? Tem um outro caso de um outro cliente, que é o cliente que eu reforcei que ele tinha o logotipo, mas não tinha uma identidade visual forte. Esse aqui é o logotipo, não foi quem fez esse logotipo, mas eu pude fazer para ele 75 posts para mídias sociais. E eu vou passar rapidinho por eles. Perceba como existe uma identidade visual através desses posts que eu fiz. Perceba como as fotos elas se conectam. Mesmo que são fotos, e nesse caso são fotos de fotógrafos diferentes. Perceba como as fotos se conectam. Eu não sei se você consegue reparar isso, tá? Mas é importante a gente desenvolver o nosso olhar. Esse aqui eu gostei muito. É importante a gente educar o nosso olhar conforme a gente vai melhorando em relação aos nossos trabalhos como designers gráficos. O que acontece? Quando eu fui escolher as fotos para poder fazer esses posts, eu busquei fotos que eram um pouco mais minimalistas, fotos que não tinham muitas texturas, fotos que não tinham muitos detalhes, e fotos onde eu poderia ter espaço para poder colocar as informações textuais, que nesse caso são frases. Então,
a gente tem essa foto que é uma foto um pouco mais minimalista, a gente tem essa foto que é um pouco mais minimalista. E uma das características do minimalismo é o fundo branco, é a predominância do branco ou do preto, né? Vai depender de qual linha você vai seguir. Mas para esses posts específicos, para esses posts em específico, eu usei a cor branca justamente porque trata-se de um cliente que fala sobre, ele é espírita, fala sobre serenidade e essas coisas que eu não entendo muito, mas que eu consegui ter uma noção para poder desenvolver o trabalho. Então eu escolhi imagens mais claras para passar essa sensação de tranquilidade através dos posts, né? De relaxamento, enfim, de tranquilidade. E aí quando eu fui escolher as imagens, eu escolhi imagens mais fotos, né? Mais minimalistas e com bastante espaço em branco para que eu pudesse inserir as informações. E é isso é um dos pontos que ajudou a gente a manter uma identidade visual ao longo de um feed de Instagram sem abusar da escolha de cores. Porque, por exemplo, a paleta de cores é importante, a gente tem sempre que reforçar ela? Sim, mas dependendo de como você faz isso, os seus posts eles começam a virar paisagem. E pode ser post, pode ser qualquer outra coisa. Mas quando você reforça sempre alguns pontos, aquilo começa a se tornar paisagem. Você, de repente, já vi algo assim, não, eu sei que é outra frase, eu sei que é outro não sei o que. Então, eu mudei as cores, eu mudei eventualmente as famílias tipográficas, eu mudei eventualmente as imagens para justamente fazer com que isso não virasse uma paisagem na timeline das pessoas. Então é importante a gente também ter essa percepção. Mas esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com você, que é em relação ao uso de fotos. Você pode, tipo assim, tem como você reforçar as fotos, mesmo reforçar a identidade visual das fotos, mesmo que as fotos não sejam de fotógrafos, não sejam do mesmo fotógrafo, assim como você também consegue fazer isso e é mais fácil quando é um único fotógrafo para todas as fotos que você vai usar. Então nesse caso, como a gente não tinha a possibilidade de ter fotos de um único fotógrafo, o que eu fiz? Eu procurei características dessas fotos que predominavam em fotos de outros fotógrafos também. E aí foi algo que cooperou para que enfim, a gente chegasse no objetivo que a gente queria atingir. Claro que não é perfeito, entendeu? Tem fotos aqui que são totalmente diferentes. Mas é o que a gente pode fazer com os recursos que a gente tem. A gente tem que sempre levar isso em consideração também. A gente não pode fazer milagre. A gente tem os recursos e a gente precisa trabalhar com os recursos. Tá? Então, dando continuidade, o ponto número 1 é em relação às fotos. O ponto número 2 é em relação aos tamanhos dos elementos. E esse ponto ele é de suma importância. Novamente, eu vou voltar aqui nos exemplos do Metanoia. Eu quero mostrar algo bem interessante para você. Perceba como eu tive a preocupação. No caso, é o ponto número 1 e o ponto número 2. Ponto número 2 e ponto número 3. Eu vou comentar eles ao mesmo tempo. Perceba como nesses dois trabalhos eu tive a preocupação de repetir vários dos alinhamentos que a gente tem e de repetir os tamanhos dos elementos que a gente tem. Por exemplo, o próprio logotipo, ele tem o logotipo, nos dois casos, ele tem o mesmo tamanho. Então, não sei se você consegue perceber isso, mas eu tive essa preocupação de deixar com o mesmo tamanho. O mesmo aconteceu para o tamanho das fontes. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 29... Não, eu vou pegar o unidade. O unidade está com 91.92, PG está com 91.92, sábado às 19h30 está com 13.39, a partir de 20h30, 13.39. Eu ainda repeti as texturas. Então a gente tem aqui uma textura 005, aqui a gente tem a textura 005 também, que ajuda a reforçar isso. E fora o alinhamento das informações, fora a repetição de alguns elementos, como por exemplo, esse retângulo, que foi representado através de um traçado, assim como esse triângulo, que também foi representado através de um traçado. Então você repetir elementos e também repetir os tamanhos desses elementos ajuda demais a reforçar a identidade visual de uma empresa, ou de um negócio, ou enfim, de um projeto. E nesse caso eu fiz questão de fazer isso. Claro que é importante a gente não abusar também, até porque se você repete tudo em todos os trabalhos que você vai fazer, novamente a gente cai no problema que eu falei do ponto número 1, que aquele trabalho começa a virar paisagem. Então é importante você, de repente, num trabalho, inverter a posição do logotipo. Às vezes você colocou um logotipo em versão reduzida, no outro você pode colocar uma versão completa, ou de repente num trabalho você colocou o logotipo na versão vertical, no outro você pode colocar a versão horizontal. É importante repetir os elementos, mas você não pode repetir tudo sempre. Tá? É importante você levar isso em consideração. Então, ponto número 1 é em relação às fotos, ponto número 2 e número 3 é em relação aos tamanhos dos elementos e os posicionamentos dos mesmos. Ponto número 4 é em relação às texturas, tá? A textura é outro ponto importante que eu já até comentei, né? Que nesses dois trabalhos tem duas coisas que a gente sempre faz em relação aos trabalhos, por exemplo, do Metanoia. Eu insiro um noise, noise significa ruído em inglês, então veja só o que está acontecendo aqui. Eu ensino esse noise. E eu insiro também uma textura meio que de papel.
Então olha só como dá um ar mais vintage, né, mais retrô para o trabalho. E é o que a gente queria fazer, né, com esse trabalho. Então aqui novamente a gente tem o noise. E aqui embaixo a gente tem também a textura, o que dá uma cara totalmente diferente para o trabalho. Então texturas ajuda, tá? Inclusive o mesmo raciocínio vale para os filtros das imagens. Eu vou até abrir aqui o meu perfil no Instagram, eu quero mostrar algumas coisas para você. Eventualmente, quando eu preciso publicar alguma foto no meu Instagram, eu costumo, isso não é sempre, tá? Porque se eu faço isso sempre, a gente volta naquele problema de que tudo começa a virar paisagem. Mas eventualmente o que eu faço quando eu vou fazer algum post no meu Instagram? Eu adiciono ou um filtro preto e branco, porque preto e branco são cores neutras, ou eu adiciono um filtro na cor da minha identidade visual, na cor principal da minha identidade visual. Talvez você não vai perceber, mas que assim, é bem sutil. Eu, por exemplo, inseri nessa imagem um filtro dessa cor aqui, ó, desse azul escuro. Ele ficou bem sutil, eu coloquei um filtro com uma opacidade bem baixa, mas que sutilmente, quando a pessoa vai passando pela timeline do meu Instagram, ela percebe que existe uma identidade visual por trás. Isso acontecia mais antigamente, hoje eu não tenho tanta essa preocupação, eu reforço sim a minha identidade visual através de filtros, mas nem sempre eu faço isso. Mas nesse trabalho, por exemplo, nessa foto, eu coloquei esse filtro. Eu acho que nessa foto aqui também eu coloquei esse filtro. É porque ele é bem sutil e quase não dá pra perceber. Mas aí que tá o segredo da coisa, né? As pessoas também você não precisa reforçar isso sempre. No sentido de que você precisa deixar o filtro bem forte pra dar na cara que você está utilizando o filtro na cor ou com a cor principal da empresa que você está atendendo. A ideia é que seja algo sutil mesmo. Eu fazia isso mais antigamente. Hoje em dia eu faço pouco. Aqui também tem esse filtro, aqui tem esse filtro também, aqui também. Enfim, o mesmo raciocínio das texturas serve para os filtros das imagens. Aí para a gente poder finalizar, eu separei mais 3 itens. Eu vou comentar primeiramente sobre o pattern. Eu não lembro se eu comentei com você, que eu ia comentar sobre isso depois. Mas existe um item que ele é bastante subestimado, pouca gente usa, que é o pattern. E depois eu vou comentar sobre os 2 itens mais óbvios, que você provavelmente já sabe quais são. Mas o pattern, ele é um item de uma identidade visual, que assim, nem toda identidade visual tem, mas eu acho que quando a gente tem um símbolo forte, eu acho que é importante ter. E para reforçar esse exemplo, eu vou abrir o Illustrator e vou mostrar para você um projeto que eu concluí recentemente, que é da identidade visual da Isabela Tabalipa. Esse aqui é o projeto. Claro que não é um arquivo que foi enviado para cliente, não é um arquivo fechadinho, bonitinho, em EPS e PDF. Esse aqui é o projeto que eu tenho salvo no meu computador para eventuais consultas e também para eventuais aulas que eu preciso dar, como essa aula. O que eu fiz? Eu desenvolvi um símbolo. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui para você. Eu desenvolvi um símbolo que nada mais é do que a inicial I do nome da Isabela misturado com um pilar de uma construção grega antiga, como a própria Acrópole, por exemplo. E o que eu fiz? Como o símbolo ele acabou se tornando muito forte, as pessoas gostaram muito, eu decidi transformar ele no modelo de pattern. E pattern nada mais é do que essa... Não é uma textura, mas é porque assim, pattern no inglês significa padrão. Então o que você faz? Você pega o logotipo, meio que, isso não é obrigatório, mas você meio que rotaciona ele e repete ele ao longo do verso de um cartão de visita, ao longo de um background e assim sucessivamente. E nesse caso o que eu fiz? Eu peguei o símbolo, eu rotacionei ele e inseri ele igualmente, de forma igualmente espaçada ao longo do verso de um cartão de visita. E isso ajuda a reforçar não somente a identidade visual, como ajuda também a trazer mais força para o símbolo. Então eu vou até mostrar aqui para você como é que ficou o cartão de visita no final das contas. Eu achei que ficou bem legal. E é o que nem todo mundo faz, e que você pode fazer, pode ser um diferencial para você começar a desenvolver patterns para os trabalhos que você faz para os seus clientes. E é o que eu normalmente faço quando o símbolo ele é muito forte. Isso ajuda a reforçar a identidade visual de uma empresa. Porque quando esse pattern, as pessoas já estão bem acostumadas com ele, às vezes você não precisa inserir o logotipo em sua versão completa. Então nesse caso perceba que até mesmo eu nem coloquei o logotipo na versão completa. Eu só coloquei o símbolo, porque o símbolo ele é tão forte, ele ficou tão bom, modéstia à parte, que ele fala por si só, ele é suficiente. Ele é suficiente para reforçar uma identidade visual. E é isso que a gente quer que aconteça, eventualmente. Então o pattern ele é um item assim, que eu acho que você não deve negligenciar quando você faz uma identidade visual ou quando você faz um logotipo que tem um símbolo forte, certo? E aí pra gente finalizar, agora os 2 últimos itens que são os mais comuns, são os que as pessoas mais usam, mas eu vou comentar porque precisa ser comentado, que é em relação às cores, a paleta de cores e também em relação à tipografia. Para esse caso específico, a gente usou 2 tipografias diferentes. A gente usou uma tipografia mais para o título, que a gente usou para o próprio nome,
E para os textos, enfim, para a gente até mesmo fazer o design do cartão de visita, a gente usou uma outra tipografia um pouquinho mais formal e que também se encaixa melhor para quando a gente quer escrever texto corrido. Porque eu particularmente eu não gosto dessa fonte do título, né? Não gosto muito dessa fonte do título para escrever textos corridos. Eu gosto mais para, de fato, escrever títulos. E aí o que acontece? Quando você reforça essas fontes, quando você reforça as famílias tipográficas que você escolheu para um projeto, você reforça a identidade visual. Então eu vou até trazer para você um exemplo de novo, trazer o exemplo de novo do caso do Haroldo, que é o cliente que eu falei que eu não atendo mais. Mas perceba como em todos os trabalhos a gente usa sempre as mesmas fontes. E essa é justamente a ideia, porque as pessoas vão começando a ficar acostumadas com elas, na verdade, né? E outra coisa, acho que de todos os itens que eu reforcei ao longo dessa aula, eu acho que o item da tipografia é o único que a gente não deve negligenciar, no sentido de que é o único que tem que ser repetido sempre. Exemplo, para os trabalhos do Haroldo, nem sempre eu repetia as cores da identidade visual, nem sempre eu repetia o padrão de imagens, eu fazia isso quando dava, mas o que sempre acontecia, 100% das vezes, eu reforçava as famílias tipográficas. Porque na minha opinião é algo que você não deve negligenciar. As famílias tipográficas, as fontes que você escolhe para um projeto, elas exercem um papel muito importante, de grande influência. Então, na minha opinião, o que você deve fazer é o seguinte: uma vez que você definiu as famílias tipográficas, uma vez que você definiu as fontes que uma identidade visual vai ter, que você use essas fontes simples. E é o que eu tendo a fazer. Em relação às cores, nem sempre você precisa usar as cores, tá? Vou dar um exemplo para você. Essa aqui são as duas principais cores da marca do cliente, da identidade visual do cliente. Esse, não sei se é um bege, não é um bege, é um amarelo meio queimado, um amarelo meio, sei lá, pouco saturado, e esse azul escuro de fundo, que é um pouco voltado para o verde. Essas são as duas principais cores. Apesar de que nem sempre eu reforço essas cores, não sei se você consegue perceber isso, tá? Mas olha para todos esses trabalhos aqui. Olha como o azul e o amarelo queimado estão sempre presentes. Por exemplo, a gente tem o amarelo como fundo presente aqui, 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 aqui também, aqui também, aqui também. Claro que tem algumas variações, entende? Mas o que a gente precisa enxergar é a visão como um todo. Veja como o azul também sempre se repete, aqui também, aqui também, aqui também, para justamente reforçar essa identidade visual. Então assim, nem sempre você precisa usar as cores da identidade visual que você fez, mas você pode fazer com que elas prevaleçam. E eu fiz isso até mesmo com o meu próprio Instagram. Eu tenho a minha paleta de cores, que assim, que as pessoas que me acompanham há mais tempo já a conhecem, mas eu não fico com aquela preocupação de sempre ter o feed organizado. Eu tenho as cores da minha identidade visual prevalecem, e isso é o mais importante, tem que prevalecer, mas nem sempre você precisa usar essas cores, tá? Até mesmo, às vezes você vai deixar de postar algo porque não está nas cores que você quer. Não precisa ter essa preocupação, tá? De verdade. Usa as cores da identidade visual sempre que você puder, mas não precisa ficar tão preocupado com isso. A única coisa, agora pra gente poder finalizar, a única coisa que eu acho que você tem que ficar preocupado é em usar as famílias tipográficas que você escolheu. Agora o resto fica a seu critério, escolher quando usar. E a gente vai finalizando essa aula por aqui. Espero que você tenha gostado. E aí, só para poder finalizar agora, eu tenho 2 recados importantes para você. O primeiro deles, se você gostou dessa aula, eu acredito que por você ter ficado até o final você gostou, que você clique no botão gostei, isso dá uma força gigante para o canal, e que você compartilhe essa aula com alguma pessoa, pode ser com uma pessoa só, mas que você compartilhe. Algum amigo que você conhece que tem interesse em entrar na área do design gráfico, alguém que você conhece que não entende muito sobre identidade visual e precisa melhorar, manda essa aula para essa pessoa, isso vai dar uma força gigante. E aí, claro, caso você não queira perder as próximas aulas, afinal toda quinta-feira, sagradamente, religiosamente, tem uma aula aqui no canal. Se você não quiser perder as próximas, clique também no link aqui da descrição que eu coloquei para você colocar o seu e-mail de forma gratuita e receber um lembrete toda quinta-feira assim que uma aula vier, assim que uma aula venha ao ar. Tá? Então não perde, clique aqui, deixa o seu e-mail e é isso. Vou finalizando essa aula por aqui, um abraço para você e até a próxima.